Olá, você que está nos escutando. Eu sou Heloísa Portugal e esse é o nosso podcast Pode Falar Direito. Um podcast de iniciativa dos cursos de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Rádio JFM. Alô, estamos na linha. No episódio de hoje, a importância do planejamento de aposentadorias pós-reforma. E conosco, doutora Juliane Penteado Santana. É advogada e professora dos cursos de extensão e pós-graduação. Pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil na Unigran e também pós-graduada em Previdência do Servidor aplicada pelo IEPREV. Convido a professora Joia Fina do Nascimento para fazer a apresentação do episódio. Após a reforma previdenciária, em 13 de novembro de 2019, as regras de aposentadoria foram drasticamente alteradas, fazendo inclusive com que alguns benefícios deixassem de existir para novos filiados, como, por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. O planejamento previdenciário permite você saber qual é a sua melhor possibilidade de aposentadoria, mediante análise não somente da situação presente, mas também com a análise do passado e futuro contributivo do segurado. Me chamo Lucas Fina, sou aluno do 5º semestre do curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no campus de Campo Grande. Olá a todos e a todas, sou Tatiane Basso, aluna do 8º semestre do curso de Direito da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Três Lagoas. Olá, sou Thiago Campos, aluno do 5º semestre do curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande. Doutora, para iniciarmos nossa conversa, poderia nos dizer o que é o planejamento previdenciário? O planejamento previdenciário é o estudo e uma análise da vida contributiva do segurado no seu passado e nas possibilidades de futuro. Quando nós falamos em planejamento, nós estamos pensando nas possibilidades para um melhor benefício, para o alcance de uma aposentadoria que seja programada e que alcance também as melhores possibilidades de investimento, inclusive. Ao analisar a vida pregressa do segurado, nós fazemos também uma avaliação quanto a eventuais períodos que não foram contribuídos. Muitas vezes o cadastro do segurado, ele compreende várias retificações que necessitam ser feitas. Então, o estudo da vida contributiva para o seu passado, mas principalmente visando um melhor benefício previdenciário para o futuro, é o que nós podemos chamar de planejamento previdenciário. Nesse sentido, qual o melhor momento para se fazer o planejamento previdenciário? O melhor momento para se fazer um planejamento previdenciário pode ser tanto para aquelas pessoas que já estão em vias de alcançar os seus requisitos, aquelas que já alcançaram e que querem avaliar qual regra lhe é mais favorável, e também aquelas que estão no início ou na metade do caminho da sua vida contributiva e precisam avaliar a médio prazo aquilo que lhe é mais confortável e mais interessante do ponto de vista de investimento e economia para os recolhimentos previdenciários. Esse terceiro perfil se enquadrariam principalmente os denominados contribuintes individuais, que são aquelas pessoas que trabalham por conta própria, que trabalham para mais de uma empresa, que são autônomos, profissionais liberais, esses principalmente que possuem às vezes mais de um vínculo. E nós percebemos que a falta de educação previdenciária da população acaba gerando diversos equívocos, que muitas vezes também mal orientados por seus contadores. Então, o planejamento previdenciário não só se prestaria à busca do melhor benefício para essas pessoas, para um futuro, mas também para avaliar a forma de recolhimento das contribuições previdenciárias.
E isso também engloba o trabalho desse planejamento previdenciário, dessa consultoria com um profissional. É claro que a Previdência Social, as regras e a legislação ligada à Previdência Social está em constante mutação, até porque nós vimos recentemente a última emenda constitucional que alterou diversas questões ligadas às aposentadorias. Então, é ainda mais importante que se faça essa consultoria e avaliação de suas vidas contributivas. Doutora, o planejamento previdenciário pode ser realizado somente de forma preventiva ou ele cabe em casos onde o beneficiário já se encontra aposentado, mas no ato de sua aposentadoria, o benefício concedido não foi o que melhor o beneficiaria? Não, o planejamento previdenciário, ele pode sim ser feito em casos que o beneficiário já está aposentado. Muitas vezes, essa aposentadoria pode ser revista. Em muitos casos, o segurado já sacou a sua aposentadoria, então essa aposentadoria não poderá mais ser discutida no sentido de desaposentação, porque nós não temos mais a desaposentação, essa possibilidade que foi extinta pela decisão do STF. Porém, a revisão ainda pode ser feita. Isso, se estiver dentro do prazo decadencial de 10 anos, é possível fazer a revisão. Nós temos algumas revisões existentes, revisões de fato e revisões de direito que podem ser avaliadas. Hoje, o mais comum são as revisões de fato, no sentido de que muitas pessoas, às vezes, buscam os seus benefícios sozinhos na Previdência Social, sem auxílio de um profissional, de um advogado especialista, e mal orientados deixam de computar alguns períodos, ou períodos que poderiam ser aumentados, por exemplo, como um tempo especial em atividade nociva à saúde, que poderia ter sido aumentado o seu tempo de contribuição e favorecendo também a sua renda mensal. Algumas pessoas que tiveram ações trabalhistas que não foram considerados o tempo. Então, toda essa análise poderia ser feita melhor por um profissional. E, às vezes, isso na Previdência, no INSS, não se faz, infelizmente, pelo servidor de forma eficaz, efetiva, a conceder o melhor benefício a esse segurado. Da mesma forma, aquela pessoa que já buscou e ainda não sacou e quer ter dúvidas, também pode consultar um profissional do direito previdenciário para avaliar se ele saca ou não, ainda é possível. Se houver dúvida, por exemplo, eu não entendi, acho que a minha renda ficou muito mais baixa do que eu imaginei, vou consultar, vou fazer um planejamento previdenciário, esse profissional poderá ser consultado para avaliar se não será o caso também de uma revisão ou eventual recurso num processo administrativo. Doutora Juliane, o planejamento previdenciário pode ser feito pelo site do Meu INSS ou é necessária a contratação de profissional especializado? Dispõe de várias informações muito importantes. Então, você consegue verificar uma simulação, ali o INSS vai apresentar o seu tempo, ele vai apresentar o seu cadastro, que é o CNIS, Cadastro Nacional de Informações do Segurado, onde vão constar ali as contribuições, os vínculos, se há necessidade de um complemento, se há necessidade de uma comprovação daquele tempo ou não. Porém, essa análise, esse olhar é muito específico e técnico. Então, o segurado nem sempre consegue entender e compreender o que está querendo dizer aqueles indicativos, que são siglas, muitas vezes, que é necessário um conhecimento do que é a legislação previdenciária, um conhecimento do que é a instrução normativa do INSS, que é a atual IN 77 de 2015, e os diversos memorandos e portarias que envolvem todo esse conhecimento do processo administrativo previdenciário. Então, não é recomendável que uma pessoa faça isso sozinha.
o planejamento previdenciário ele é feito por um profissional especializado em direito previdenciário, um advogado. É o advogado que vai saber fazer essa análise, inclusive cálculos. Hoje os advogados previdenciaristas dispõem de inúmeros programas de cálculo. Um advogado previdenciarista hoje deve ter pelo menos um programa de cálculo em seu escritório para fazer realmente uma avaliação. O advogado, lógico, não é formado para fazer cálculos, mas o raciocínio e como alimentar aquele programa é necessário que o profissional tenha esse conhecimento e saiba utilizar esses programas. Por isso é que eles existem, né? Para que não precise que você faça o cálculo em si. Então, o que acontece, na verdade, é que o INSS, quando ele faz uma simulação do tempo de contribuição de um determinado segurado, ele vai extrair o tempo em que ele considera, aquele tempo que ele considera regular do segurado. E acontece que nem sempre é uma realidade de fato que está sendo espelhada no cadastro do INSS. Às vezes a pessoa pensa que já tem 30, 35 anos de contribuição, mas quando ele vai ver, o INSS considerou apenas 28. E aqueles 2 anos está necessitando de alguma documentação para que o INSS reconheça aquele período como o efetivo tempo de contribuição para fins de aposentadoria. E para esse olhar, somente um profissional que conheça o direito previdenciário, que tenha experiência e especialidade nisso, é que vai saber absorver e refletir esse conhecimento para o seu cliente. Diante do cenário atual, com aproximadamente 14 milhões de desempregados no país, de que forma o planejamento previdenciário pode auxiliar as pessoas desempregadas? Bom, para os desempregados, muito embora eles tenham um momento de dificuldade na contratação de um planejamento previdenciário, até porque esse é um valor que deve ser pago, né? Mas também pode auxiliar para que eles façam um ajuste e saber em que momento eles podem voltar a recolher sem que percam o seu vínculo com a Previdência Social. Nós temos dentro da nossa legislação previdenciária o artigo 15 da Lei 8213, que dá a possibilidade da manutenção da qualidade de segurado para pessoas que estão até 12 meses sem contribuir e podendo ter uma prorrogação de mais 12 meses se ficar comprovado desemprego involuntário. Recentemente, a TNU reconheceu que essa situação de desemprego involuntário, ela também é destinada e considerada para os próprios contribuintes individuais, ou seja, os autônomos também poderão comprovar uma situação de desemprego, especialmente nesse momento de pandemia, em que muitos estão desconectados e impossibilitados de exercerem as suas atividades laborais. Então, é importante que essas pessoas façam também uma consultoria para que elas compreendam até que momento elas poderão ter. E chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Falar Direito, um podcast criado para você pelos cursos de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Rádio JFM. Nossos agradecimentos a vocês que nos ficaram até aqui, nos ouvindo, e mande suas sugestões, críticas, perguntas, participe. Esse podcast é feito para você. Especial agradecimento à professora Choia Gardenal Fina do Nascimento, que coordenou o episódio de hoje. Nossos agradecimentos também aos alunos que estiveram conosco e à nossa convidada. Para nos acompanhar, caso você tenha perdido o episódio ao vivo, acesse a página da Rádio JFM ou o seu agregador de podcast preferido. Google Podcast, Anchor, Spotify, estamos online. Acompanhe o nosso programa também nas redes sociais, mande suas sugestões. Esse é o Pode Falar Direito, o podcast para inspirar e informar sobre questões de direito. Nosso muito obrigada, até a próxima!